A Terra já se dividiu, e enquanto você escuta estas palavras, você está decidindo em qual realidade vai continuar existindo. Eu sei que isso pode soar desconfortável, talvez até difícil de aceitar, mas permita-me ser claro desde o início. O que está acontecendo agora não é simbólico, não é político, não é fruto de histeria coletiva e tampouco algo que vai acontecer no futuro. A separação já está em curso, silenciosa, profunda, invisível aos olhos distraídos, mas perfeitamente perceptível para quem observa a própria experiência com honestidade. Talvez você já tenha sentido isso, a estranha sensação de que o mundo ao seu redor não funciona mais com a mesma lógica. Pessoas que antes pareciam próximas, agora soam distantes. Conversas que antes fluíam, agora travam. É como se vocês estivessem ocupando o mesmo espaço físico, mas vivendo em universos completamente diferentes. Isso não é coincidência, não é exagero, é um sintoma direto da divisão que está acontecendo no nível da consciência. Eu não estou falando de uma catástrofe global, de um evento apocalíptico ou de um colapso visível transmitido pelos noticiários. Estou falando de algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais poderoso. A Terra não está se partindo em continentes, ela está se separando em frequências. Duas realidades distintas estão emergindo da mesma base, coexistindo no mesmo tempo, no mesmo espaço, mas vibrando em níveis incompatíveis. E aqui está o ponto mais importante. Você não será convidado a escolher mais tarde. Você já está escolhendo agora, não por meio de grandes decisões dramáticas, mas através das emoções que cultiva, das crenças que sustenta e da forma como interpreta cada experiência da sua vida cotidiana. Cada reação sua é um voto. Cada estado emocional é uma assinatura vibracional. Cada escolha inconsciente é uma confirmação de permanência em uma dessas realidades. Muitos acreditaram que a grande transição seria algo externo, imposto de fora, como se alguém viesse salvar, julgar ou separar. Mas a verdadeira transformação nunca funcionou assim. Ela acontece de dentro para fora. A divisão que você observa no mundo é apenas o reflexo de bilhões de escolhas internas sendo feitas ao mesmo tempo, em silêncio, momento após momento. Antes de avançarmos, eu quero te convidar a participar ativamente desta experiência. Se esta mensagem já despertou algo em você, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas no momento certo. E nos comentários, responda com sinceridade. Você sente que as pessoas ao seu redor parecem viver em mundos completamente diferentes do seu, mesmo compartilhando a mesma realidade física? Essa pergunta não é casual. Ela será a chave para tudo o que você está prestes a compreender a seguir. O que está ocorrendo não é uma divisão geográfica. Não haverá uma linha traçada no mapa separando continentes ou países. A separação é dimensional. Ela acontece no nível da frequência, da percepção e da consciência. Vocês foram ensinados a acreditar que a realidade é fixa, sólida e única. Mas isso nunca foi verdade. A realidade sempre foi um campo de possibilidades. O que vocês chamam de mundo é apenas a experiência que sua vibração permite perceber. E agora, esse campo está se reorganizando de forma mais evidente. Duas versões da Terra estão emergindo da mesma matriz energética. Elas coexistem no mesmo espaço físico, mas operam em frequências diferentes. Pense em duas estações de rádio transmitindo simultaneamente. Ambas estão no ar, ambas são reais, mas você só pode ouvir aquela para a qual seu receptor está sintonizado. O que está mudando agora é a distância vibracional entre essas duas transmissões. Durante muito tempo, elas estavam próximas o suficiente para que as experiências se misturassem. Agora, elas estão se afastando. E quanto maior a distância, mais difícil se torna para alguém perceber a realidade da outra frequência. É por isso que você pode estar na mesma sala que outra pessoa
e sentir que ela vive em um universo completamente diferente. As percepções não se alinham, as prioridades não coincidem. As interpretações dos mesmos eventos são radicalmente opostas. Não é apenas divergência de opinião, é diferença de sintonia. Alguns estão ancorando sua experiência em medo, controle, escassez e conflito. Outros estão escolhendo confiança, cooperação, expansão e responsabilidade consciente. Ambos acreditam estar vendo a verdade absoluta, mas o que cada um vê é apenas o reflexo da frequência que emite. Eu não estou sugerindo que um lado esteja certo e o outro errado. Não há julgamento nesse processo. O universo não recompensa nem pune. Ele apenas corresponde. Ele reflete de volta aquilo que é vibrado com consistência. Essa divisão não começou hoje. Ela vinha se formando há décadas, de maneira sutil. O que está acontecendo agora é uma aceleração. As escolhas estão se tornando mais claras. As consequências vibracionais estão mais rápidas. A correspondência entre estado interno e experiência externa está mais imediata. Muitos interpretam o caos atual como sinal de colapso. Eu digo que é sinal de transição. Quando duas frequências se separam, a tensão aumenta antes da estabilização. O que parece conflito é apenas desalinhamento vibracional se tornando visível. Você não está sendo empurrado para lugar algum. Você está sendo revelado. A realidade que você experimenta é um espelho preciso do seu estado interno dominante. E conforme essa separação se intensifica, ficará cada vez mais evidente que não existe uma única terra compartilhada por todos, mas múltiplas experiências coexistindo lado a lado. No próximo momento, você começará a perceber algo ainda mais profundo. Não se trata apenas de entender que existem duas terras. Trata-se de reconhecer que você já está ancorado em uma delas. Agora é importante compreender com clareza o que diferencia essas duas realidades. Não em teoria, mas na experiência vivida. Porque a divisão não é abstrata. Ela se manifesta na forma como você sente, reage e interpreta o mundo ao seu redor. Existe uma terra fundamentada no medo. Nessa realidade, a vida é percebida como uma constante ameaça. As pessoas sentem que precisam se proteger o tempo todo. Proteger seus recursos, suas opiniões, sua posição, sua identidade. O mundo é visto como um lugar hostil, onde sempre falta algo e onde alguém precisa perder para que outro ganhe. O controle se torna prioridade. A hierarquia parece necessária. A desconfiança governa as relações. Mesmo quando há conforto material, existe uma ansiedade de fundo, uma sensação de que algo pode ser perdido a qualquer momento. Nesta terra, o corpo vive em estado de alerta. O sistema nervoso raramente descansa. As decisões são tomadas para evitar dor, não para expandir a vida. O passado é carregado como peso, e o futuro é temido como ameaça. As pessoas acreditam que estão apenas sendo realistas, mas na verdade estão sintonizadas em uma frequência que reforça exatamente essa experiência. Existe também outra terra, uma realidade fundamentada na consciência e na confiança. Nela, a vida não é percebida como uma batalha constante, mas como um campo de aprendizado e cooperação. Isso não significa ausência de desafios, significa uma relação diferente com eles. Os desafios não são vistos como punições, mas como convites para crescimento e ajuste. Nesta terra, as pessoas compreendem que estão interconectadas. A colaboração substitui a competição como princípio organizador. A abundância não é vista como algo que precisa ser tomado de alguém, mas como um fluxo natural que se amplia quando compartilhado. As decisões são guiadas por inspiração e clareza, não por medo de perder ou de errar. É importante entender que nenhuma dessas terras é perfeita ou isenta de dificuldades. A diferença não está na ausência de problemas, mas na forma como eles são enfrentados. Em uma, os problemas geram contração, culpa e luta. Na outra, geram aprendizado, adaptação e expansão.
Ambas as realidades coexistem agora. Não estão separadas por muros, oceanos ou fronteiras políticas. Estão separadas por frequência. E essa separação está se tornando cada vez mais evidente porque as experiências estão se polarizando. O que antes era ambíguo agora se torna claro. O que antes era tolerável agora se torna insustentável. Se você observa o mundo e sente que certas narrativas simplesmente não fazem mais sentido para você, isso não significa que você esteja acima ou abaixo de ninguém. Significa apenas que sua frequência já não corresponde àquela realidade. Da mesma forma, outras pessoas podem olhar para você e sentir que não conseguem mais te compreender. Isso não é erro, não é fracasso, é alinhamento. E conforme essa divisão avança, a diferença entre essas duas terras deixará de ser apenas sentida e passará a ser vivida de forma cada vez mais concreta na experiência diária de cada indivíduo. No próximo passo, vou mostrar algo que pode ser desconfortável, mas libertador. Por que você já escolheu em qual dessas terras está, mesmo sem ter feito isso de forma consciente? Agora chegamos a um ponto que muitas pessoas evitam, porque ele remove a zona de conforto da vitimização. A maioria acredita que ainda não escolheu nada, que está apenas reagindo ao que o mundo apresenta. Mas isso não é verdade. A escolha já está sendo feita, o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Você não escolhe sua realidade apenas quando toma grandes decisões. Você escolhe sua realidade principalmente nas pequenas respostas automáticas do dia a dia. Na forma como interpreta um atraso, uma crítica, uma notícia, um olhar. Cada interpretação carrega uma frequência. Cada frequência ancora você mais profundamente em uma das terras. Quando você reage sem consciência, você não está neutro. Você está confirmando padrões antigos. A inconsciência não suspende a escolha, apenas transfere o controle para hábitos emocionais herdados, crenças não questionadas e condicionamentos coletivos. É assim que a maioria permanece na mesma realidade por toda a vida, acreditando que nunca teve opção. Eu não estou dizendo isso para gerar culpa. Culpa também é uma frequência de medo. Estou dizendo isso para devolver a você algo que sempre foi seu: responsabilidade consciente. Responsabilidade não como peso, mas como poder. Porque no momento em que você reconhece que está escolhendo, você também reconhece que pode escolher diferente. Observe como muitas pessoas vivem em constante reação. Reagem às notícias, reagem às redes sociais, reagem ao comportamento dos outros. Elas acreditam que o mundo está causando seus estados internos. Mas isso é uma inversão da ordem real. O estado interno é o filtro que define qual versão do mundo será percebida. Dois indivíduos podem atravessar a mesma situação externa e sair com experiências completamente diferentes. Um se sente atacado, injustiçado, ameaçado. O outro se sente provocado a crescer, a ajustar, a compreender algo novo. O evento é o mesmo. A realidade vivida é diferente. A diferença não está no mundo, está na frequência que cada um escolhe sustentar. Muitos dizem: eu não escolhi sentir medo, raiva ou ansiedade. Mas a escolha não está na emoção inicial, ela está na permanência. Está em alimentar a narrativa que mantém aquela emoção ativa. Está em justificar, repetir, reforçar internamente a história que dá continuidade ao estado emocional. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Esse espaço é pequeno, mas é nele que mora sua liberdade. Quando você ignora esse espaço, você se torna passageiro. Quando você o reconhece, você se torna piloto. E pilotar sua frequência é o que determina em qual terra você se ancora. A divisão não está perguntando se você quer participar. Ela está apenas revelando onde você está vibrando com mais consistência. Cada dia em que você reage sem observar, você fortalece a realidade que já conhece. Cada momento em que você escolhe conscientemente, você abre a porta para uma realidade diferente.
Na sequência, vou te mostrar como identificar essa escolha em tempo real, usando o indicador mais preciso que você possui: suas próprias emoções. Existe uma forma muito clara de saber em qual realidade você está se ancorando neste exato momento. Você não precisa de previsões, mapas astrais ou confirmações externas. O indicador mais preciso sempre esteve disponível para você: o seu estado emocional. As emoções não são falhas do sistema, elas são o sistema. Funcionam como um painel de navegação que informa a cada instante a frequência que você está emitindo. Quando você entende isso, deixa de lutar contra o que sente e começa a usar essa informação com inteligência. Durante muito tempo, vocês foram condicionados a dividir emoções entre boas e ruins. Isso criou confusão. Nenhuma emoção existe para te punir. Cada emoção apenas sinaliza se você está em alinhamento ou desalinhamento com a realidade que deseja experimentar. Quando esse sinal é ignorado, ele não desaparece, ele se intensifica. Estados como medo, raiva, ressentimento, culpa e ansiedade indicam contração. Eles mostram que você está interpretando a vida a partir de uma perspectiva que limita suas possibilidades. Permanecer nesses estados não é um erro moral, mas é uma escolha vibracional que tende a atrair experiências compatíveis com essa visão. Estados como paz, entusiasmo, gratidão e clareza indicam expansão. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você está em ressonância com uma realidade onde os desafios não precisam destruir você para ensinar algo. Onde o aprendizado acontece sem desgaste excessivo. Onde há espaço para ajuste sem colapso. O corpo participa ativamente desse processo. Ele responde de forma imediata à frequência emocional dominante. Tensão constante, respiração curta, fadiga persistente e sensação de peso indicam permanência prolongada em estados de alerta. Leveza, energia estável e sensação de presença indicam coerência interna. Muitas pessoas tentam ignorar esses sinais. Tentam racionalizar o desconforto, justificar o estresse ou empurrar emoções para o fundo da consciência. Isso não elimina a mensagem, apenas adia o ajuste. Emoções ignoradas se transformam em padrões. Padrões repetidos se transformam em experiências recorrentes. É importante compreender algo essencial aqui. Você não precisa eliminar emoções densas para mudar sua frequência. Você precisa reconhecê-las. Reconhecer não é se identificar. Você pode sentir medo sem se tornar o medo. Pode observar a ansiedade sem permitir que ela conduza suas decisões. Quando você passa a observar o que sente com curiosidade, em vez de julgamento, algo muda imediatamente. O espaço entre sentir e reagir se amplia. E é exatamente nesse espaço que sua liberdade existe. Cada escolha feita ali ajusta sua frequência, ainda que de forma sutil. A transição entre realidades não acontece por meio de grandes declarações ou mudanças dramáticas. Ela acontece em pequenos ajustes consistentes. Cada vez que você escolhe clareza em vez de reação automática, você se desloca. Cada vez que honra o que sente sem se aprisionar nisso, você se alinha. Agora, com essa compreensão, fica mais fácil perceber algo ainda mais profundo. Você já consegue sentir, neste momento, qual frequência está predominando em você. E reconhecer isso conscientemente é o primeiro passo para qualquer mudança real. Há um momento em que compreender deixa de ser teórico e se torna pessoal. Esse é o ponto em que você precisa olhar para si com honestidade e perguntar: qual é a frequência que domina meus dias? Não a frequência que você gostaria de afirmar, não a imagem que projeta para os outros, mas aquela que aparece quando você está sozinho, quando algo dá errado, quando o inesperado acontece. É nesse instante que a divisão se revela.
Se a sua primeira reação diante de um desafio é contrair, culpar, temer o pior ou imaginar perda, você está fortalecendo uma realidade estruturada no medo. Não porque alguém te colocou ali, mas porque essa é a vibração que você está sustentando com consistência. Se, ao contrário, diante do mesmo desafio você busca compreender, ajustar, aprender e seguir adiante, sem transformar o evento em ameaça existencial, você está ancorando uma realidade baseada em consciência. Perceba que o evento externo é secundário. O ponto decisivo sempre foi a interpretação. Essa escolha acontece centenas de vezes por dia. Quando você abre as notícias, quando alguém discorda de você, quando um plano falha, quando um elogio surge, quando o silêncio aparece. Você pode transformar cada situação em confirmação de que o mundo é hostil ou em oportunidade para expandir sua compreensão. Ambas as opções estão disponíveis. A diferença está no padrão dominante que você decide reforçar. Aqui, é importante compreender algo mais sutil. A maioria das pessoas não escolhe deliberadamente o medo. Elas simplesmente continuam reproduzindo padrões antigos porque são familiares. O medo oferece uma falsa sensação de controle. Prever o pior parece proteção. Preparar-se para a perda parece prudência. Mas existe uma diferença profunda entre prudência e permanência vibracional no medo. Você pode ser consciente, atento e estratégico sem viver em estado de ameaça constante. Quando o medo se torna seu ponto de partida automático, ele deixa de ser proteção e passa a ser programação. Mudar de frequência não significa negar que existam desafios. Significa não permitir que eles definam sua identidade ou sua visão do mundo. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você está vivendo como alguém que reage à realidade ou como alguém que participa ativamente da construção dela? Se você se percebe constantemente drenado, irritado, sobrecarregado ou ansioso, isso não é uma sentença definitiva. É apenas um indicador, um sinal de que sua vibração pode estar desalinhada com aquilo que você realmente deseja experimentar. Ao reconhecer isso, você já começa a deslocar sua posição. E é exatamente nesse ponto que um ajuste consciente se torna possível. Antes de avançarmos, eu quero que você faça algo simples e direto. Observe seu estado agora, sem julgamento, sem tentativa de corrigir. Apenas reconheça. E escreva nos comentários com sinceridade. Neste momento, sua frequência se aproxima mais do medo ou da confiança. Essa não é uma confissão pública, é um compromisso interno. Ao nomear sua frequência, você começa a assumir o comando dela. A partir daqui, a transição deixa de ser teórica e se torna prática. Agora que você reconheceu sua frequência atual, é importante compreender como essa escolha começa a se manifestar de forma concreta na sua vida cotidiana. A divisão entre realidades não aparece primeiro nos grandes eventos globais. Ela se revela nas pequenas experiências repetidas que compõem seus dias. Observe as sincronicidades. Quando você está alinhado com uma frequência de confiança e abertura, coincidências começam a surgir com naturalidade. Informações aparecem no momento certo. Pessoas certas entram na sua vida sem esforço excessivo. Soluções emergem quando você menos espera. Não porque o universo tenha decidido favorecê-lo, mas porque sua vibração está em coerência com o fluxo. Quando a frequência predominante é medo e resistência, a experiência tende a ser diferente. Planos parecem travar. Comunicações falham. Pequenos obstáculos se acumulam e criam a sensação de que tudo exige luta. Isso não significa que você esteja sendo punido. Significa apenas que há desalinhamento entre sua intenção e sua frequência dominante. As relações também revelam com clareza onde você está vibrando. Na realidade sustentada pelo medo, as conexões frequentemente se tornam tensas, competitivas ou baseadas em necessidade. Há comparação constante, julgamento silencioso
e uma sensação de estar sempre se defendendo. Mesmo em ambientes aparentemente harmoniosos, existe uma tensão invisível. Já quando você se ancora em uma frequência de consciência, as interações se tornam mais autênticas. Conflitos ainda podem existir, mas são resolvidos com diálogo, não com ataque. Há espaço para vulnerabilidade sem que ela seja usada como arma. A conexão deixa de ser transacional e passa a ser genuína. A forma como você se relaciona com dinheiro também é um espelho poderoso. Se a escassez domina sua percepção, mesmo recursos abundantes parecem insuficientes. A ansiedade constante sobre perder, acumular ou proteger. Decisões são tomadas exclusivamente para evitar risco, mesmo quando isso significa sufocar sua própria vitalidade. Quando a frequência muda, a relação com recursos se transforma. Isso não significa irresponsabilidade ou ingenuidade. Significa confiança na capacidade de gerar valor e adaptar-se. O dinheiro deixa de ser símbolo de sobrevivência e passa a ser ferramenta de expressão. Até mesmo sua experiência com o tempo denuncia sua vibração. Na realidade do medo, o tempo nunca é suficiente. A pressa permanente, sensação de atraso constante, exaustão acumulada. O presente é sacrificado pelo futuro ou consumido por preocupações do passado. Na realidade da consciência, o tempo é vivido com presença. Mesmo com responsabilidades, há uma percepção de fluxo. As horas não são inimigas. O ritmo se torna mais orgânico. Nada disso é místico. São padrões observáveis. A realidade sempre reflete o estado interno predominante. Não de forma imediata em todos os detalhes, mas de maneira consistente ao longo do tempo. Se você começa a perceber mudanças sutis nessas áreas, relações, oportunidades, energia, tempo, isso indica que sua frequência já está se ajustando. E isso nos leva a algo fundamental. Você não pode mudar a frequência de outra pessoa. Você pode apenas ajustar a sua. Compreender isso remove um peso enorme, porque muitos tentam carregar os outros para uma realidade que ainda não escolheram experimentar. Essa compreensão exige maturidade, e é sobre isso que vamos aprofundar a seguir. Existe uma verdade que muitos evitam encarar, porque ela exige desapego e honestidade profunda. Você não pode salvar ninguém que não esteja pronto para mudar de frequência. Isso não é indiferença, não é frieza, é respeito ao caminho de cada consciência. Muitas pessoas despertam para essa transição e, ao perceberem a divisão, sentem a necessidade de levar todos junto. Tentam convencer, explicar, alertar, puxar. Fazem isso por amor, mas acabam se esgotando, porque tentam interferir em escolhas que não lhes pertencem. Cada ser escolhe a realidade que está preparado para experienciar. Alguns aprendem pela expansão. Outros ainda precisam aprender pelo contraste. Ambos os caminhos são válidos dentro da experiência da consciência. Quando você tenta arrastar alguém para uma frequência que ela não sustenta internamente, o que acontece não é elevação coletiva. O que acontece é atrito, frustração, dor e muitas vezes ressentimento. A compaixão verdadeira não é carregar o outro nos ombros. É permitir que ele caminhe no próprio ritmo, mesmo quando isso significa seguir por um caminho diferente do seu. Isso se torna especialmente desafiador quando envolve pessoas próximas, família, amigos de longa data, relações que fizeram sentido por anos e, de repente, parecem não se encaixar mais. Você pode notar que algumas conexões começam a se desfazer sem conflito explícito. Conversas ficam superficiais. Silêncios se alongam. O interesse diminui. Não porque alguém errou, mas porque as frequências já não se encontram no mesmo ponto. Ao mesmo tempo, novas pessoas podem surgir com uma facilidade inesperada. Conexões rápidas, profundas, naturais. Pessoas que parecem entender você sem grandes explicações. Isso não é acaso, é ressonância. A divisão também atua nas relações. Insistir em manter vínculos apenas por lealdade ao passado
pode se tornar uma forma sutil de resistência à mudança. Honrar sua própria frequência às vezes significa aceitar que nem todos seguirão com você. Isso não elimina o amor, apenas muda a forma como ele é vivido. Você pode amar à distância, pode desejar o bem sem interferir, pode oferecer apoio sem se anular. Esse é um dos aprendizados mais importantes desta transição. Quando você para de tentar mudar os outros, algo se ajusta internamente. Sua energia se organiza, seu campo se estabiliza. E, paradoxalmente, isso se torna o maior convite silencioso para que outros despertem, se assim desejarem. Você não convence ninguém com palavras, você inspira com coerência. Ao escolher viver alinhado com sua frequência, você se torna uma evidência viva de outra possibilidade de existir. E isso é tudo o que precisa ser feito. A partir daqui, a pergunta deixa de ser quem você precisa salvar e passa a ser como você pode se ancorar de forma cada vez mais estável na realidade que escolheu viver. Ancorar-se conscientemente em uma realidade não é um ato único. É uma prática contínua. E essa prática começa com algo simples, mas frequentemente ignorado. Aprender a seguir o sinal correto. O sinal que indica com clareza qual direção sustenta sua frequência não é o medo nem a obrigação. É a excitação genuína. Não falo de impulsos passageiros ou prazeres que distraem. Falo daquele entusiasmo silencioso e profundo que surge quando você se aproxima de algo que está em coerência com quem você realmente é. Sempre que você sente esse tipo de entusiasmo, mesmo que acompanhado de incerteza, você está recebendo uma orientação precisa. Esse sinal indica que aquela escolha, dentro das condições atuais, te move para uma realidade mais alinhada. Ignorá-lo repetidamente cria frustração. Honrá-lo, mesmo em pequenos passos, cria movimento. Seguir esse sinal não significa agir sem responsabilidade. Significa fazer o melhor que você pode com o que tem agora, sem se violentar para manter expectativas externas. Às vezes, isso se traduz em ações simples. Dedicar alguns minutos por dia a algo que te nutre. Dizer não quando antes você se anulava. Ajustar o ritmo em vez de acelerar por medo. Outro ponto essencial é aprender a não atribuir significado automático aos acontecimentos. A mesma situação pode ser interpretada como ameaça ou como ajuste. A realidade não impõe significado. Ela oferece eventos. O sentido que você atribui define a frequência que você reforça. Quando algo inesperado acontece, você pode pausar e perguntar: que interpretação me mantém alinhado com a realidade que escolhi viver? Essa pergunta muda tudo. Ela devolve o poder de escolha para você. Também é necessário soltar a necessidade de controlar resultados. O controle nasce do medo de perder. Quando você age inspirado e imediatamente tenta forçar um resultado específico, você se desloca de volta para a contração. Confiar não é cruzar os braços. É agir quando há clareza e soltar quando não há mais ação disponível. Essa dança entre ação e entrega cria fluidez. Você participa sem tentar dominar. Constrói sem exigir garantias absolutas. E essa postura abre espaço para soluções que sua mente não conseguiria planejar. Nada disso funciona se você tenta parecer elevado enquanto ignora o que sente. Forçar positividade cria incoerência. A coerência vem da honestidade emocional. Reconhecer onde você está agora e, a partir daí, escolher o próximo passo possível. Com o tempo, essas escolhas deixam de exigir esforço consciente. Elas se tornam seu estado natural. A frequência se estabiliza e a realidade começa a responder com menos resistência. Você não muda de terra porque deseja. Você muda porque passa a viver de forma compatível com ela. E quando essa compatibilidade se consolida, algo se torna evidente. Você não está tentando escapar do mundo. Você está aprendendo a habitá-lo de outra forma. Há apenas mais um ponto a integrar antes de encerrar essa transmissão.
algo que conecta tudo o que foi dito até aqui. Nada do que foi dito aqui aponta para um futuro distante. Não é uma profecia para décadas adiante. É uma descrição do presente. A separação das realidades não é algo que vai acontecer. É algo que está acontecendo agora, a cada respiração, a cada interpretação, a cada escolha silenciosa que você faz quando ninguém está observando. Não existe neutralidade nesse processo. Permanecer inconsciente não significa ficar parado. Significa continuar se movendo na mesma direção de sempre. A diferença agora é que a velocidade aumentou. As frequências estão se afastando mais rápido. As consequências das escolhas internas estão se tornando mais visíveis. Você não precisa fazer grandes declarações, mudar tudo de uma vez ou provar nada a ninguém. A transição não exige dramatização. Ela pede coerência, pede atenção ao que você sente, ao que você alimenta, ao que você reforça dentro de si diariamente. Cada vez que você escolhe responder com clareza em vez de reação, você vota. Cada vez que escolhe confiança em vez de controle, você vota. Cada vez que escolhe expansão em vez de contração, você vota. Sua frequência é o seu voto. E você vota o tempo todo. A realidade que você vai habitar amanhã está sendo construída hoje, não por eventos externos, mas pela maneira como você se relaciona com eles. O mundo não está te empurrando para uma terra específica. Ele está apenas refletindo onde você decidiu se ancorar. Se algo nesta mensagem ressoou com você, não deixe isso passar como apenas mais um conteúdo assistido. Curta este vídeo para que ele alcance outras pessoas no momento certo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo essas transmissões de consciência. E nos comentários, responda com sinceridade. Que escolha vibracional você está disposto a fazer a partir de hoje? Esse compromisso começa no silêncio, mas se fortalece quando é reconhecido conscientemente. Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial, com fins educativos e de expansão de consciência. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher perceber. Obrigado por assumir o comando da sua própria experiência.